Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando mais Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões. Episódio de hoje, número 139, Chico Firman e Thiago Faria, Oscar, Arte Popular. E tem um título, um subtítulo aí, não tem? Que tem? Eu esqueci. O que complementa isso? O que complementa, Thiago? Oscar, Arte Popular. Só pra contrariar? Nós vamos Essa falar é a de... pergunta que a gente vai lançar hoje aqui na varanda. Oscar, Primeiramente, Arte Popular. bom dia. Será que agora o barraco desabou? Será que o barraco desabou? Primeiramente, Não era bom isso dia, não, né? Brasil. Era Boa isso, tarde, sim. Los Angeles. A gente vai falar diretamente com Los Angeles. Boa noite, Ursal. Claro. Estão todos convidados, Los Angeles, Um abraço Ursal. especial para o nosso Cabo Daciolo, que com certeza ouve a varanda. A gente quer trazer o Cabo Daciolo pra ele falar sobre cinema. Imagina só, as opiniões deles devem ser super curiosas. Eu queria ver o Cabo Daciolo falando sobre Nolan, Christopher Nolan, teorizando sobre o cinema do Nolan. Ele deve ser meio a favor do Nolan, né? Pelo menos, sei lá. Cabo Daciolo foi o programa humorístico melhor dessa semana, né? Então a gente gostaria de tê-lo aqui. Agora ele vai estar meio ocupado fazendo carreatas pelo Brasil, né? Então acho que vai ter que ficar pra depois das eleições. Cris, você está aqui com a gente? Sim, Fã da Ursal? eu queria ver ele comentando aquele famoso filme do Leonardo DiCaprio, se debatendo com o urso. Eu acho que ia ser bacana. Sim, Nossa, o ia ser regresso, interessante. claro. É verdade. Cara, isso é incrível. Muito bem. Falaremos então sobre a grande polêmica da semana, quando a Academia do Oscar deu novas diretrizes aí, novas mudanças para a premiação e estão causando polêmica, hein? Chico Firman, nosso especialista. Estão causando polêmica e principalmente estão sendo xingadas, na verdade, né? A maioria das pessoas não gostou das mudanças. Vamos discuti-las daqui a Exatamente. E vamos falar também do filme brasileiro O Animal Cordial, que estreou essa semana. Um filme aí de terror, com crítica social, vamos falar daqui a pouco. Mas antes, né, tem aquele momento Tem um momento do cantinho do ouvinte. com o Thiago Faria. Cantinho do ouvinte, vocês sabem como funciona, é só mandar comentários lá pro nosso blog, cinemanavaranda.com. Semana passada a gente falou sobre Mamma Mia 2 e sobre musicais dos anos 2000. O que aconteceu essa semana foi que essa polêmica do Oscar, ela acabou ofuscando o tema que a gente discutiu e muita gente comentou sobre essa polêmica. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer esses comentários, mas Pra durante dentro da conversa, a boa. discussão do Oscar. Então lá no Facebook da varanda foi um sucesso, né, de comentários, muita Exatamente. gente querendo opinar sobre o assunto. Só que lá no nosso blog, o Rogério Montanari deixou um comentário muito legal sobre o Mamma Mia. Ele disse que ele se descobriu fã do ABBA quando ele viu o primeiro Mamma Mia, lá em 2008. Ele foi assistir ao filme cheio de preconceitos e saiu do cinema feliz e contente. Acho que é uma obra propositalmente leve e descolada, totalmente da linguagem cinematográfica. Descolada da linguagem cinematográfica, que a gente fala. Quase uma colagem publicitária do Quarteto Sueco e da potência multitarefas da estrela Meryl Streep. Aí ele foi ver o segundo filme pronto pra se alegrar de novo e praticamente chorou o filme todo. Não consigo dizer o porquê disso, isso é bem estranho. Talvez eu goste mais do primeiro do que eu imaginava, não sei. Entendo o que o Chico disse sobre a fotografia do filme ser chapada e também me incomodei bastante com o excesso de fundo azul empregado na continuação. Porém, mesmo assim, achei um longa inspirador e bonito. Parabéns pelo trabalho e continuem sempre únicos. Aí ele deu uma dica pro Michel no final. Ele acha que o Michel deveria levar sempre o algodão doce pro cinema antes de qualquer sessão pra ver se adoça esse amargor da alma dele. Vai ser interessante isso, ó. Tem um amigo meu que falava que sempre que via alguém nas filas do cinema com um talento vermelho era eu. Acho que eu era mais doce nessa época, eu comia mais chocolate, né? Agora... Deve ter sido isso, então. agora acho você que eu cortou perdi. o talento vermelho. Vou né? aproveitar isso perdi. aqui e transformar uma brincadeira que a gente fez Gravação. gravação numa enquete para os nossos queridos ouvintes. Que integrante do show de calouro seria o Michel? Pedro de Lara, Aracide Almeida, Décio Pitinini, Nelson Rubens. Quem seria o Michel? Na verdade, quem seria cada um de nós aqui? Por favor, deixem seus comentários juntos com os comentários da semana. Vamos aguardar. Tem mais ouvinte? Temos sim. O José Maria, ele falou sobre musicais recentes, ele lembra da trilogia de musicais de ação que foram lançados no ano passado. Atômica, Baby Driver e Guardiões da Galáxia 2. Apesar de não terem números musicais, Baby Driver até tem, as músicas são os momentos mais memoráveis e são o elemento que marcam as cenas desse filme. Curioso ele falar
de como os filmes de ação estão trazendo elementos musicais. A gente não falou sobre isso. O Guardiões da Galáxia 2, na verdade, tem uma cena meio musical no começo, né? Que é o clímax da primeira... do prólogo do Abertura filme. do filme, né? Que é bem musical mesmo. E ela me lembra, inclusive, de longe e tal, uma cena que eu acho muito boa do A Outra Face, do John Woo, que é quando os mafiosos invadem a mansão lá e ao som, e o menininho tá nos fones de ouvido ouvindo o Mágico de Oz. E toca lá o Mágico de Oz. Eu acho curioso como a gente consegue buscar a força musical nos filmes que não são exatamente musicais tradicionais, naquela coisa dos diálogos serem as próprias músicas, né? Então, aí são alguns exemplos. O Chico trouxe o Once no episódio passado, que também não é um filme que os diálogos saem das músicas, né? As músicas têm um significado diferente. Eu acho interessante, inclusive, os filmes de ação, como ele levantou aí. Principalmente o Baby Driver, né? Sim, Baby Driver tem uma... Na verdade, o Baby Driver tem uma fórmula parecida com... Parecida não, mas assim, que lembra um pouco de filmes dos anos 90 que tinham trilhas sonoras muito marcantes, né? Era muito marcante nos anos 90 você ter discos de trilha sonora, né? Pulp Fiction, Trainspotting... praticamente todo o grande filme, assim, americano... Grande filme, né? Todo o filme americano mais pop tinha uma trilha sonora com muitas... coisas. O Baby Driver ele recupera um pouco isso. Mas ele tem uma coisa meio de incorporar essa coisa musical, vamos dizer assim, para a própria narrativa do filme. Tá lá no né? meio A dançando, maneira como às vezes, os personagens, né? Esse foi então o Cantinho do Ouvinte. Que rápido! Foi rápido hoje, porque a gente tem vários comentários sobre a polêmica do Oscar. A gente vai integrar na nossa discussão. Exatamente, tem bastante. Começaremos agora. Então, relembrando, participe nas nossas redes sociais, Cinema na Varanda no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram. Mande comentários para serem lidos aqui e participar da nossa discussão no Cantinho do Ouvinte, certo, Thiago Faria? Exatamente, Michel. Oscar, essa semana então veio com 3 notícias. Vamos destrinchá-las aqui. Inicialmente foi a antecipação da premiação. Anteciparam acho que umas 3 semanas, se eu não me engano, do que estava previsto. Mais ou menos. Só uma coisa complementar. Complementar não, eu acho que é introdutória. O John Bailey, que era o presidente da academia, ele foi reeleito uma semana antes de ter essa coisa. Alguns dias antes. Então, ele foi reeleito e ele já organizou meio que essas mudanças, né? Chico Firman, então ele usou isso nas campanhas para debate, esses argumentos, foi isso? Não sei se ele debateu com o nosso querido Cabo Daciolo. Ah, pode que ser pena, que ele né? tenha... Ele poderia ter tirado algumas ideias do Cabo Daciolo. Mas teve isso, então a reeleição dele foi alguns dias antes do anúncio das mudanças. E aí ele teve essa coisa de reunir um comitê que não só propôs essas mudanças, ele simplesmente já decretou essas mudanças. Então acho que a gente pode também colocar que as mudanças muito provavelmente ocorreram pelo baixo audiência que teve o Oscar 2018. Eu vi que foi a primeira vez desde 2008 que a audiência global foi de menos de 30 milhões de telespectadores, digamos assim. Sim. Então foi uma queda... Acho que de 18% em 4 anos, foi o que eu li. E vem caindo, né? Ano a ano, né? Cada Só vez aí mais. em 10, 11 anos já tem uma redução Exatamente. curiosa. Então aí eles estão sentindo a necessidade de movimentar. E movimentar mais para um lado um pouco mais de apelo de público, né? Mas fala as mudanças que eu interrompi você. Sim, agora vamos falar das mudanças. A primeira foi a antecipação da festa em 3 semanas, que isso vai ter um impacto direto no lançamento dos filmes. E no tempo da campanha, né? Da corrida. Outra mudança foi... na influência dos outros prêmios. Exatamente. Também. Outra coisa foi uma festa um pouco mais curta. Eles estão prometendo que esse ano a festa vai ter 3 horas. A anterior teve 4. Normalmente tem entre 3,5 e 4 horas, né? Então teria uma redução. E para reduzir, eles vão entregar alguns prêmios técnicos antes da transmissão e só passar um resuminho durante a transmissão. Então teria esse outro ponto. E o grande causador de polêmica seria a criação de um novo prêmio, que seria o prêmio de melhor filme popular. Sem explicar muito bem o que seria esse filme popular, então nós vamos aqui desvendar. Como seria definido e tal. Então vamos desvendar tudo isso. Aí o nosso especialista acho que tem que começar falando, né, Thiago? Sim, antes disso, temos Michel, mais informações. tem uma frase que saiu no Hollywood Reporter
essa semana sobre esse assunto que eu acho que resume bem a situação, o momento em que o Oscar se encontra. A frase é a seguinte: o abismo entre o que as pessoas pagam para ver no cinema e o que a academia está premiando nunca foi maior na história do Oscar. Então, eu acho que essas mudanças e todo esse contexto de transformações no prêmio vem daí, dessa diferença entre o que as pessoas estão vendo e o que a academia está premiando. Chico? É uma boa reflexão. Enfim, sobre essas primeiras as mudanças um pouco menores, a antecipação da festa, ela na verdade já tinha acontecido há alguns anos, né? Eles passaram uns 3 ou 4 anos, já faz uns 3 ou 4 anos, que a festa estava acontecendo em fevereiro. E quando eles anteciparam, a ideia era deixar o Oscar um pouco mais independente dos outros prêmios, porque o que acontece? Com a quantidade absurda de prêmios de cinema que existem, de críticos, enfim, de grupos de... 3 pessoas se juntam, já dão um Oscar, já entregam um prêmio de cinema. Então isso estava tendo Ofuscando um pouco. Ofuscando um pouco, porque não tinha mais surpresa, todo mundo já sabe, mais ou menos sabe quem vai ganhar o Oscar e tal, as surpresas são poucas. Então eles tomaram essa decisão de antecipar, e aí, não sei porquê, realmente voltaram. A segunda decisão, que é a de Festa mais curta? Festa mais curta, é uma coisa que a vida inteira eles falam, né? Pelo menos há uns 15 anos eles falam disso, tem que fazer a festa mais curta, tem que correr, tem que fazer discurso em 45 segundos. Se brincar, eles mandam agora não ter discurso, né? Pega o Oscar e vai embora. Aliás, Chico, várias vezes eles anunciaram que seria mais curto e não foi. E não foi, porque eles Várias tentam, mas não vezes. conseguem. Quanto mais eles anunciam, pior Sim, fica. sim. Eu já ouvi isso, acho que desde criança eu tô ouvindo Não, isso. eu acho que- Esse ano vai ser mais curto. Aí Eu chega na acho hora, também. foi mal, gente. Não deu. Foi mal, exatamente, não deu. E aí o seguinte, assim, o Critics' Choice, né, que é o prêmio dos críticos de televisão, das grandes empresas americanas de mídia, já acontece assim, como eles têm muitos prêmios, porque eles também entregam prêmios de TV, e eles têm categoria de drama e de coisa também, o que acontece? Eles pegam, a maioria dos prêmios técnicos são anunciados no intervalo, na chamada para o intervalo, eles anunciam rapidamente, a fotografia foi não sei quem, melhor som foi não sei quem, dará. Então, eu acho que vai ser mais ou menos assim no Oscar. Por um lado, eu acho que tem pouca gente interessada em saber quem ganhou o melhor som, melhor edição de som e tal. Mas, por outro, fica um negócio meio esquisito, né? Fazer mudar as regras a essa altura do campeonato, com todo mundo já sabendo como é que funciona e tal. E aí vamos para, né, a grande mudança. Polêmica. A grande polêmica, né? Ou vocês querem falar mais um pouco dessas Não, duas? sobre essa polêmica dos prêmios técnicos, Chico, ocorreu, acho que vale rapidamente tocar nesse assunto, porque vários profissionais da área se manifestaram e eles se incomodaram com essa mudança, porque o Oscar é um momento de prestígio das Sim, categorias. claro. Só que, por outro lado... E é o único momento que eles aparecem. Exato, Michel. Só que, por outro lado, essas categorias são as que fazem parte dos votantes ali do Oscar em maior número. E eles aprovaram essas mudanças. Então, para ver como a situação do Oscar é complicada, que até os próprios técnicos que vão perder espaço na cerimônia concordam que algo precisa ser mudado ali. Mas eu não sei, viu, Thiago? Porque, pelo que eu entendi, a mudança foi determinada por um comitê, que eu não sei exatamente de quantas pessoas eram e que áreas... Provavelmente... juntava Tem todo um pouco de mundo, tudo, né? mas não sei exatamente quantas pessoas eram. Mas o que eu acho, sei lá, acho que eles já tentaram em alguns momentos coisas parecidas. Por exemplo, teve um ano que eles simplesmente deletaram as categorias de documentário, curta-metragem de ação, curta-metragem de animação. Acabaram. Final, acabou, não tem mais nada. Foi uma reação tão ruim, assim, que no ano seguinte já voltou, beleza, pessoal, esqueça aquilo, foi uma cagada, estamos voltando aqui. Então, eles já estão com essa preocupação, isso faz muito tempo, faz uns 10 anos, eu acho. Então, eles têm essa preocupação com a duração da festa durante muito tempo. E eles não conseguem se livrar. Eu lembro, por exemplo, numa dessas últimas festas em que eles anunciaram que ia ser mais curta, o que é que eles fizeram? Fizeram uma homenagem a Os Miseráveis, que era um dos filmes concorrentes, ao longo da cerimônia toda. Tinha números musicais que não precisavam.
Não só da música que estava indicada, mas assim, das outras músicas que são antigas e tal. Então, assim, eles não conseguem se livrar de um formato que eles estabeleceram para a festa desde, sei lá, há muito tempo, desde os anos 40, 50, talvez, quando a festa começou a se formatar mesmo, não era mais só um jantar como era no porque, começo. por exemplo, fico me perguntando, por que tirar a premiação ao vivo desses e continuar com os clipes musicais? Qual a relevância tem os clipes musicais? Porque o Oscar, sei lá, não lança um mês antes no YouTube e no Twitter deles esses clipes musicais já pra atrair, por exemplo, que assim, não deixa de fazê-los, mas não precisa ficar exibindo. Porque essa é a hora que todo mundo sai, vai comer, vai não sei o quê. Pelo menos aqui no Brasil, ninguém dá muita importância. E acho que nem seja... Qual a relação de ter uma coisa que nem teve no filme? Só porque tem a música, você cria alguma coisa fora. Eu não consigo... Mas talvez por para esse exemplo, público não cinéfilo, Michel, também é o prêmio de edição de som. Sim, seja não, o sem momento dúvida. de sair para comer. Também, não só também. os clipes musicais. Outra coisa, as Então- pessoas já sabem qual que é mais ou menos a ordem da premiação. Será que não vale a pena eles colocarem alguns prêmios mais de apelo popular no meio do que ficar essa barriga enorme que tem um atrativo menor? Sei lá, ator coadjuvante, a atriz coadjuvante sempre abre, o ator coadjuvante põe um outro desse no meio, põe um ator no meio, não fica tudo pro final da noite quando você já perdeu parte da sua audiência, ou quando a sua audiência só voltou nessa hora. Diminui as arestas, mas mantém as coisas que são realmente interessantes aí, porque você é um prêmio feito pra indústria de cinema, está desprezando grande parte da indústria de cinema. É um tanto quanto complexo, né? Eles estão buscando uma solução ali intermediária. Ainda teremos as entregas de prêmios de edição, mixagem de som, design de produção, etc. Só que elas serão resumidas e editadas nos intervalos da premiação. Então, eles ainda aparecerão, só que de um jeito muito breve, de uma maneira muito resumida. Então você tá dando menos importância pra um do que pro outro, né? Eu acho que tem muitas complexidades aí nessa coisa de Fica diminuir. entregando pizza, Por mas não tem exemplo, tempo pra alguém fazer o discurso. Você falou do negócio dos números, mas eu acho que tem gente que assiste por causa dos números. Porque, por exemplo, é o momento em que você vai... Geralmente, nos últimos tempos, eles têm priorizado grandes estrelas se apresentando. Tanto é que, às vezes, quando o cara não é uma grande estrela, ou quando eles não conseguem arrumar uma grande estrela para cantar a música, porque às vezes eles trocam o intérprete, né? Teve uma vez que teve um que eles, cantou tipo 3? assim, cantam 3 músicas, tocam, tem 3 números resumidos de 1 minuto, 1 minuto e meio cada música na festa, e outras 2 eles passam clipes, o que é tipo assim, eleger já quais são as principais e quais são as café com leite, né? Então, teve uma vez que, por exemplo, tinha uma música da Scarlett Johansson, que era de um documentário, eu não lembro direito qual era, acho que era Chasing Ice, o documentário, e ela foi exibida num clipezinho, curtinho assim, enquanto as outras foram cantadas, entendeu? Então é um negócio meio esquisito. E fora isso, eu acho que tem uma tradição de Hollywood, de palco, de espetáculo, de ter a música. Tanto é que muitas vezes eles abrem com a música, a maioria das vezes eles abrem com música, abrem com um número e guardam um grande número para o meio da festa. Então eu acho que é difícil você também se livrar totalmente disso, porque parece que você não está celebrando um espetáculo, entendeu? Eu acho que eles têm um pouco dessa dificuldade mesmo. E o que acontece com o passar do tempo, Chico, é que o apelo do tapete vermelho, por exemplo, tem sido igual ou maior que o da cerimônia. No dia seguinte, a gente vê uma repercussão do tapete vermelho que às vezes é maior que o do resultado da cerimônia. Então, talvez... Reflexo dos nossos tempos Exato, atuais, mas né? talvez hoje a rede ABC, que transmite a cerimônia, e a academia tenham imaginado que esse desfile de astros, estrelas e de filmes populares valha mais a pena do que a celebração dos técnicos de som. Pra atrair público, com certeza. Sim, acho que essa é a questão principal. Eu acho que é um desafio para eles. E Mas, vamos enfim. à polêmica maior, E né? aí, Essa- então, essa polêmica se essa já maior. causou polêmica, então filme popular. Se juntas já causa, Cris, imagina que Frankenstein é esse que tá sendo criado? É tipo assim, todo mundo era só o CDF, o pessoal da primeira fila, agora vamos falar do pessoal do fundão, né? O filme popular. Chico, Então, eu acho que é uma coisa que... Eu não cheguei a ver ninguém comentar isso, mas no primeiro Oscar existia essa divisão. O primeiro Oscar teve 2 prêmios de melhor filme. Um que era melhor produção, que foi que ganhou o Asas, que depois
para a história ficou como o primeiro vencedor do Oscar, mas existia uma categoria que era melhor filme único e artístico, que o Aurora ganhou. O Aurora do Murnau ganhou. Então, já de cara, tipo assim, vamos premiar os blockbusters e os filmes de arte. Então... Só durou a primeira? Só durou cerimônia? a primeira. Depois Quer dizer, eles já começaram errando, né? É uma Devia ter volta sido às Aurora, origens. né? É uma volta Não, às origens. e o prêmio de diretor também foram 2 nessa primeira premiação. Tem um prêmio de diretor de comédia e um prêmio de diretor de drama. Então, eles já tinham uma certa... Questão com não, isso. não sei direito o que é que eu vou fazer, vamos dividir um pouco. No segundo já mudou. Juntaram os 2 prêmios, né? Enfim, era um prêmio único de melhor filme, um prêmio único de melhor diretor. E assim ficou para sempre. E assim, teoricamente, é mais interessante, porque você elege o filme do ano. Por mais que você erre, você está elegendo o filme do ano, o diretor do ano. Que eu acho que se você quer premiar e escolher o melhor. Né? Aí não é tipo, vou premiar, então, melhor varandeiro. Vamos criar o melhor varandeiro feminino, vai ser a Cris. O melhor varandeiro não jornalista vai ser o Michel. Agora da gente, como a gente faz? Sei lá, Vai ser o melhor varandeiro carioca e o melhor varandeiro nordestino. Vai ser isso. Então pronto. Aí acabou. Aí todo mundo ganhou seu 4 prêmio, prêmios, tudo bem. beleza, maravilha, todo mundo fica feliz. Boa comparação, Chico. Mas, assim, historicamente é legal também lembrar que a academia sempre adorou blockbusters. Sempre. Acho que teve um site, não sei se foi o NPR ou o Hollywood Reporter mesmo, que fez um levantamento que dos 9 maiores sucessos de todos os tempos, quando você acessa naquele site Box Office Mojo, todos eles foram indicados a melhor filme. E 3 ganharam o prêmio. E O Vento Levou, A Noviça Rebelde e Titanic. Então, dos 9, os 9 foram indicados. A academia nunca teve nada contra blockbuster, filme que faz muito sucesso comercial. Se esse é o critério para filme popular, é um critério discutível. Porque nunca a academia teve nada contra esses filmes. Então, aparentemente, não é bem esse o critério. O critério seria o filme popular que a academia geralmente não dá prêmios. Não dá espaço. Porque senão você pode acontecer de ter filmes indicados na categoria melhor filme e categoria melhor filme popular. Pode. Eles já avisaram que sim. Eles já Então, avisaram que sim, que pode. os universos vão ser os Que mesmos. é como acontece nas Universo categorias de Marvel. animação e de filme estrangeiro, que você pode indicar nas duas. Pode Então, ser melhor filme e melhor filme aí estrangeiro. essa que é a dúvida, aí permanece mesmo, né? E afinal, o que é o filme popular? É tipo, então, da Turma do Fundão, vamos ver quem tem mais potencial aí, quem é o menos rebelde. É que pra mim, essa Turma do Fundão, hoje, é filme de super-herói. Que é o grande problema que o Oscar tá enfrentando, que eles não indicam filmes de super-herói na categoria principal. Todos os outros gêneros entram de alguma maneira. Já tivemos filmes de terror com Corra, tivemos Mad Max, filme de ação, tivemos Avatar, tivemos Senhor dos Anéis, mas filme de super-herói Não entra na seara. não ali. é levado a sério pela academia. E ganha muito dinheiro, né? ganha E muito movimenta a dinheiro. indústria, É o e que tá garante movimentando. a indústria de pé, e movimenta a indústria 3D, que também vende ingressos mais caros, enfim. Né? Eu acho que o que acontece, tem várias coisas aí que podem explicar. Primeiro é que o Oscar, apesar dele ter esse histórico de premiar vários, a Ben-Hur, por exemplo, ganhou o Oscar de melhor filme, é um filme extremamente popular e tal, eu acho que tem várias mudanças. Primeiro, assim, hoje em dia, o que é filme popular, como você falou, é filme de super-herói. Então, tem uma diferença do que era filme popular antigamente, do que era o cinema antigamente, eu acho também. Por exemplo, até hoje, corrigindo os números de inflação nos Estados Unidos, a maior bilheteria de todos os tempos é E o Vento Levou. Assim, mas muito lá à frente de qualquer outro. Muito. De Titanic, enfim, Avatar nem entra entre os 10, inclusive. Corrigindo os números de inflação. Então, até hoje, assim, é um filme que mais levou gente pro cinema. Mas era uma outra época, né? É outra tinha época. cinema em cada Então, esquina, como tem uma tem esse padaria, reflexo. não tinha TV. Então imagina, hoje os filmes que são os mais populares, eles teoricamente não são filmes de Oscar, que existe esse conceito na cabeça das pessoas, não tem como. Eles não são filmes sérios, que mereçam ser melhores do ano. Quando eles entram na lista é porque eles romperam essa barreira do filme sério, do filme, sei lá, do filme popularzão, do filme que é pro povo, né? Então, quando eles rompem essa barreira, aí eles
parecem merecer essa menção no Oscar. Só que eles não ganham. E nos últimos tempos a gente tem visto que o Oscar tem preferido realmente produções pequenas, filmes independentes. Tanto é que os filmes maiores, as maiores produções, elas têm ganho o Oscar de direção e não de filme. Né? A gente teve 12 anos de escravidão, Spotlight, Moonlight, todos filmes pequenos. Então, nos últimos tempos. Enquanto Gravidade, que é um filme, vamos dizer, um pouco mais blockbuster, apesar de ser uma coisa meio art house, vamos dizer assim também, né? Dentro dos blockbusters, ganhou direção. Comparando um com o o outro, Regresso, bem que mais, tem o Leonardo sim. DiCaprio, que é um filme que tem um alcance um pouco maior. Também não é um filme necessariamente um blockbuster, mas ele tem um alcance maior, ganhou direção. Então, tá tendo essa divisão. Então isso fica mais difícil, segundo para a academia, contemplar os filmes que estão levando as pessoas para o cinema. Só que eu acho que existem várias coisas aí. Eu já estava falando várias vezes isso porque realmente tem. Cada vez o que eu penso tem mais uma coisa para falar. Necessariamente, vocês acham que as pessoas vão assistir ao Oscar porque o filme que bombou nesse ano nos cinemas pode ganhar um prêmio de melhor filme popular? Eu não acho que isso vai acontecer. Eu também não, Chico. Primeiro, antes, eu queria tirar o Tiranossauro Rex da sala, porque você tocou nessa Você questão apontou da... pra mim, é pra eu da sair, sou o divisão dinossauro? Não, você é... Nosso T-Rex. Nosso T-Rex. Você tocou nessa divisão de filme popular e filme de arte. O meu maior problema com esse prêmio novo do Oscar, com esse anúncio do Oscar, é Além que de não fazer além de sentido. não fazer sentido e de ser um absurdo, e eu ainda estou sentindo, antes de raciocinar sobre isso, é que ele explicita algo que está na cabeça do Oscar, está na cabeça de muitos produtores, de muitos críticos e de muitos cinéfilos, que é essa divisão entre filme supostamente de arte e filme popular, que eu acho um absurdo completo. Também eu acho que é totalmente subjetivo, não existe. E se você for parar para pensar 5 minutos, você vai ver que é um absurdo. Um exemplo básico: Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, ganhou o Oscar de melhor filme. Então seria um filme de arte, entre aspas, porque ganhou o Oscar de melhor filme. Warcraft é um filme lixo, porque a gente considera lixo, mas, tecnicamente, artisticamente, conceitualmente, qual é a diferença entre O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei e Warcraft? São 2 filmes. Olha, as pessoas vão xingar. Tá, então eu tô falando muito, pensando mas muito eu tecnicamente no que concordo seria com arte você. e no que não seria. Eu acho que essa divisão é totalmente subjetiva, não faz sentido, tecnicamente. É tudo cinema. Se você diz que é cinema e cinema é arte. Se você diz que é publicidade e vende como publicidade, é outra coisa, não é cinema. Então, pra mim, o que é nocivo é o Oscar colocar o aval que ele tem para vários cinéfilos, para vários produtores, cineastas, colocar o aval dele a serviço de uma divisão que já é muito preconceituosa, já é datada. Tá criando uma cisão que já tá existindo, E que tem desnecessária. toda uma geração nova de cinéfilos que já tá colocando essa cisão por terra, que festeja quando o Mad Max é indicado a melhor filme, porque sabe que não faz diferença nenhuma. O Mad Max do 3 Anúncios para um Crime é tudo filme, é tudo criação, é tudo arte, não tem diferença. A diferença tá na cabeça de quem cria essas divisões. Então isso eu acho o mais nocivo, o conceito é nocivo. E a partir daí a gente traz outras discussões. Eu acho que é preconceituoso. Sim, total. Explicitar que seria uma categoria menos, né? Exato. Vamos dizer. Explicitar que tem filmes que são menores que outros filmes. E aí... Vocês gostam, mas não são tão bons, tá? É mais ou menos isso que eles estão falando. A ideia pra eles é estamos contemplando outros filmes. Mas assim, eu acho que contemplar outros filmes é trazer os outros filmes pra Pra categoria dentro, principal. e não criar Eu acho que um paralelo. tentou isso. Em 2009, eles expandiram o número de indicados de 5 para Exatamente. 10 para contemplar esses filmes. Mas aí a gente percebe como essa questão é mais profunda. Esse preconceito está mais arraigado ali na academia, em Hollywood, nos cinéfilos, nos críticos, nos produtores. É algo que vai além da tentativa de trazer esses filmes. Porque tá dentro deles, né? Eles criaram isso daí, e aí o que aconteceu foi que aumentou a quantidade de filmes menos populares, digamos assim, com qualidade questionável, em vez de entrar esses filmes, né? Que tem aí quantidade enorme de exemplos de bons filmes que acabaram não sendo contemplados. Mad Max, Corra, foram exemplos, mas não, tem uma quantidade enorme de filmes que não entraram. Quer dizer, você cria uma regra e você acabou só dando mais espaço para filmes
de qualidade questionável ocupar esse espaço ao invés da ideia inicial. Até porque a regra foi criada de maneira livre, então não tinha que ter uma cota X, Y, Z. Mas a campanha como ela ocorre hoje em dia, com toda a propaganda de marketing e tudo mais, acabou dando nesse resultado, né? E talvez tentar consertar, eles estão criando mais um monstro aí no meio, né? E nós tivemos exemplos recentes de filmes que provocaram muito incômodo porque não entraram na categoria principal. Mulher Maravilha, que provocou um barulho enorme e acabou não entrando por ser um filme que a academia considerava não tão relevante. E aí entram filmes como Lion, por exemplo, que hoje ninguém mais lembra deles, mas entram porque são considerados filmes mais relevantes. Enfim. Uma animação como o Wall-E, da Pixar, que foi uma unanimidade de crítica, não disputou o Oscar de melhor filme, num ano que poderia ter disputado. O Wall-E, inclusive, foi um dos motivos para a expansão do número de indicados. O Batman também, né? Foram os dois grandes filmes, principalmente o Batman, na verdade, mas o Wall-E também foi muito, muito comentado, assim, poxa, finalmente vai ser indicada de novo uma animação para melhor filme, porque só tinha tido até então o A Bela e a Fera. Aí não indicaram o Wall-E, não indicaram Batman, que foi tipo um dos grandes dos filmes mais bem criticados do ano. Aí o que acontece? Beleza, então a partir de agora são 10. Aí o que acontece? Começaram a entrar alguns filmes, mas ninguém passava muito e tal, não sei o que, e tá entrando umas porcaria e tal. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer de 5 a 10, e aí a gente vai, estica um prazo, cria uma regra aqui e tal, faz um cálculo e tal. Aí o que acontece? Agora você tem uma categoria que varia de 5 a 10, na verdade fica geralmente entre 8 e 9, desde que mudaram ficou entre 8 e 9. E você tem aí você tem um conjunto disforme, né? Porque assim, são 8, 9, um ano é uma coisa, outro ano é outra. Então uma regra que você tem para uma premiação, para deixar a premiação forte, sei lá, você perde a regra. Você fica um negócio e ficou muito isso. Maluco. Cada estúdio elege seus filmes e faz campanhas em cima deles, e aí daquela lista pré-estipulada por eles saem seus escolhidos. Quer dizer, se o estúdio não apostar muito fortemente num filme que seria desses populares, o filme não vai ter nem chance, porque o que vale é essa campanha boca de urna ali, corpo a corpo. Quer dizer, pois então, aí você vê que esse preconceito já vem dos estúdios. Exatamente, mesmo, né? já vem da própria indústria. E antes disso vem da crítica, e antes disso vem do público. Então acho que é algo que está muito mais profundo ali que o Oscar. O Oscar reflete esse preconceito. Que nem o Chico esses dias colocou no Facebook do Cinema na Varanda, quem quiser vai lá verificar, várias listas de possíveis indicados ao Oscar de vários... De várias publicações, várias né? apostas. Aí você olha aquela lista, praticamente os mesmos filmes em todas. Quer dizer, já me parece que já veio a pré-lista dos estúdios e eles já estão escolhendo entre a pré-lista. Quer dizer, continua o mesmo círculo vicioso. Parece o Congresso Nacional, né? Quer dizer, é a mesma forma. Eu não acho dificilmente um filme foge disso. Eu não acho que acontece tão diretamente. Tipo, os estúdios já lançam... Não sei. Mas eu acho que também os críticos, as pessoas que apostam, elas já partem do padrão dos filmes que a academia... Tem uma coisa de retroalimentação. Eles partem do pressuposto de que o filme que a Meryl Streep sempre vai ser indicado... ela sempre vai ser indicada, então ela sempre vai estar na lista de melhor atriz fazendo qualquer coisa, aquela coisa. E isso vai se alimentando de uma maneira que a própria indústria já produz os filmes da Meryl Streep para ela ser indicada. Aí de repente você tem um filme, tudo bem, a Meryl Streep indicada por um filme muito bom, como As Pontes de Madison, que ela tá incrível, e por Caminhos da Floresta, em que ela faz uma bruxa do teatro infantil, né, de saber... No filme que ninguém mais lembra. Um filme que é completamente esquecido. Eu tô falando só de melhor atriz aqui, mas isso acontece em melhor filme também. Então, por exemplo, o Lion, que o Thiago citou, é o tipo de filme que era muito indicado pro Oscar muitos anos, durante muitas décadas. Nos últimos tempos, esse tipo de filme sumiu, ele não é mais indicado ao Oscar. O Lion foi uma exceção, na verdade, né? Hoje em dia, você vê a lista do Oscar do ano passado, você tem um Lady Bird, você tem um Corra, você tem filmes que são totalmente fora do padrão que a gente começou a entender como filme de Oscar. Que era tipo Uma Mente Brilhante. Era um filme... da Oscar. Fizeram para ser indicado ao Oscar. Mas eu acho que tem... quando você anunciar o filme novo do Russell Crowe, dirigido pelo Ron Howard, é cara de Oscar. O cara faz um cara que tem problemas mentais e tal.
cara de Oscar. Então, o estúdio produz aquele negócio, quando os caras que apostam começam a ver esse tipo de projeto, já começam a indicar, aí gera um buzz a partir disso, e muitos filmes, eu acredito nisso, muitos filmes terminam sendo indicados pela a discussão que eles geraram ao longo do ano, entendeu? Sem se entrar no mérito se é realmente bom ou não, enfim... Então é um ciclo completamente maluco. Não, eu acho curiosíssimo, porque, por exemplo, essa lista devia ter uns 500, 600, 1000 filmes que são possíveis de serem indicados. Aí tem 10 órgãos de imprensa e 80% dos filmes são os mesmos, sendo que eles não viram nenhum. Quer dizer, de onde sai essa lista tão parecida? Porque já tem essa coisa de tipo... Esses são os filmes que vão poder concorrer, nós vamos ter que escolher um entre esses daqui. É algo muito pré-pronto, que não dá margem para os filmes realmente serem debatidos, discutidos. Se nós 4 aqui da varanda tivéssemos a lista completa de filmes que foram lançados ao longo do ano, que serão lançados, e chutássemos 10 para ser os 10 melhores do ano, seriam listas completamente diferentes. Dos filmes já vistos, nem tanto, mas os não vistos seriam completamente diferentes. Como é que é tão batidinho a lista desse pessoal? Tá lá o Bradley Cooper, tá lá, sei lá, eu não lembro quais são os filmes, tem o do Adam McKay, tá em todas as listas, tem os 80%. filmes novos do Barry Jenkins e do Damien Chazelle, porque eles partem do pressuposto Só porque ganharam que outro Oscar, que já estão garantidos. Que eles foram, ele dirigiu La La Land, que ganhou a melhor direção e era favorito pra ganhar filme, e o outro dirigiu Moonlight, que ganhou o melhor filme e era o rival principal, com certeza já tem os eles vão dois ser lá, quer indicados. dizer, é tão pobre esse Aí tipo de então raciocínio. eu acho que a diferença seria entre não filme de arte, entre aspas, e filme popular, mas entre os filmes que dão prestígio para a academia e os filmes dinheiro. que dão dinheiro, mas a academia não quer assinar embaixo. Dá dinheiro, ali. mas não dá esse prestígio né? todo. É um filme são bons filmes que deram dinheiro. Essa seria a categoria de filme popular. Enquanto que melhor filme seria filmes que dão prestígio, que mostram que o cinema americano ainda é uma forma de arte muito expressiva no mundo inteiro. Seria mais ou menos Sim, pode ser que seja isso. Tá Agora, certo. Mas o grande perigo, eu acho, é acontecer com esses filmes o que aconteceu e o que acontece com os filmes de animação e com os filmes estrangeiros. Que a academia acha que premiando esses filmes nessas categorias já é o suficiente. Então, eu vou premiar como animação, tudo bem. Eu não preciso premiar como melhor filme. Ganhou a melhor animação. já teve o Tá seu dado espaço. o seu prêmio. É. Ganhou o melhor filme estrangeiro? Por que eu vou indicar para melhor filme? Deixa ele ali no cercadinho dele e a gente resolve depois. Agora, então, filmes como Corra, Mad Max, ou indo mais longe, Avatar, ou O Senhor dos Anéis, Retorno do Rei, eles ficariam confinados numa categoria com a chance, claro, de ir para melhor filme, porque a academia não está dividindo, não está proibindo os indicados a melhor filme popular a disputar melhor filme, mas liberaria os votantes de Não daria de dar espaço pra prêmio. colocar Corra entre o filme melhor- popular e assim nem precisar competir no filme Sim. principal? Ou Dá talvez espaço. competiria no filme principal, mas ganharia filme popular e aí não importa. Não vamos dar prêmio de Já melhor filme demos o pra ele. prêmio Já do filme demos, mais popular, já demos sim. prêmio de filme popular. Então tá tudo bem, tá liberado. Eu acho que Corra, não sei se seria esse caso, não. Mas o de ganhar primeiro filme popular, porque eu acho que não é tão popular assim. Mas, então, Mas mas eu- o Corra, nesse ano, Uhum. nos prêmios da Academia É, desse não, ano, ele foi o Corra o e o Dunkirk foram os filmes que filmes fizeram de maior bilheteria. Mas eu acho que quando eles porque assim, o Corra é um filme que teoricamente, inclusive a indicação dele já meio que martelou que nós também aceitamos filmes de gênero. Então eu acho que o Corra não é um problema. Eu acho que o problema é Pantera Negra, é Vingadores. Inclusive, existe uma teoria, que eu não sei até que ponto é verdade, de que a sugestão da criação da nova categoria foi da ABC, que transmite o Oscar, e que é da Disney. Então, assim... Chico, agora você desvendou tudo. Mas Você trouxe isso o mesmo. nosso patrocinador E que principal é da varanda. da A Disney. Disney que tá em A gente tinha que negociações, falar sobre isso. negociações há 2 anos aqui pra exatamente. adquirir o podcast. E aí, o que acontece? A Disney, hoje em dia, é praticamente a onipresente É dona de tudo, né? É a tipo, dona da arte toda. do top 10, do ano, ela faz 6 filmes. Agora que fechou o acordo realmente de comprar a Fox, quer dizer, é dona de tudo. já estão planejando o Quarteto Fantástico e X-Men. Porque, Chico, o que eu vejo é que os filmes de super-heróis são os mais problemáticos quando a gente fala em filmes de sucesso comercial
e Oscar. Porque os filmes de super-herói, eles têm uma ligação entre eles, principalmente os da Marvel, que tornam tudo muito serializado. E apaga um pouco essa imagem do diretor, do cineasta. Sim. Pra quem vota no Oscar, isso é um problema, é uma dificuldade, né? Identificar como o que eles consideram um filme de prestígio. Eu acho que já parte do problema aqui de super-heróis. Já exige a registar. Não é um filme que a gente vai considerar para melhor filme, porque é filme de criança, vamos dizer assim. Filme de ganhar dinheiro. Não é como Titanic, que tem uma coisa do épico, do grande, sabe, do cinema épico de lá atrás, enfim. Que eu acho que ele, por causa disso, ele ultrapassa essa barreira do filme para ganhar dinheiro. E como também, enfim, e é uma história dramática baseada no fato real, então tem vários elementos. Mas quando você pega num filme de super-herói, é justamente o caso do Batman, o Cavaleiro das Trevas. Aquele filme é um filme sério. Gostando ou não do filme, é um filme que o diretor fez um projeto muito mais ousado. Ele quis fazer um grande filme, ele mirou em grandes diretores, enfim. Então tem uma outra leitura tal. Nem assim eles conseguiram. Tudo bem que é lá atrás, antes do boom absurdo dos filmes de super-herói. Então, teoricamente, lá atrás ele teria chance de concorrer, mas ele não concorreu. Só que aí esses outros filmes, como você falou, os filmes da Marvel, eles têm uma ligação muito forte entre si e eles são filmes menos interessados em parecer necessariamente filmes sérios. Apesar de, acho que tem alguns que tem uma pegada a mais. Mas, por exemplo, você pega um Pantera Negra, eu acho que ele extrapola isso. O Pantera Negra, inclusive, é um filme que está sendo cotado para ser indicado ao Oscar. Já estava sendo cotado antes dessas mudanças, né, Chico? Exatamente. Muita gente acha que foi o motivo da mudança foi o Pantera Negra, e eu concordo, porque acho que o Pantera Negra ele vem como o estopim disso tudo. Que é o filme que muita gente queria ver ganhando o Oscar, mas a gente sabe que não vai ganhar. Que vai chegar na hora e vai aparecer o filme indie do Afonso Cuarón, feito em preto e branco, mudo, na África, e vai ganhar. E não vai ser o Pantera Negra. E aí o Oscar já para se resguardar aí já. Se resguardar. África é tabu. Dirigido por Afonso Cuarón. Tem que ser popular. Mas tem que ser pop. Mas o Pantera Negra não ganharia. Isso provocaria uma frustração muito grande. Não só entre os fãs de Pantera Negra, que poderiam estar lá assistindo ao Oscar e aí os transformando o Oscar num evento. Os fãs pop. abandonam o Oscar porque sabem que o filme que eles gostam não vai ganhar. Também na crítica, porque o Pantera Negra é um sucesso de crítica. Sim. E tem muita gente apostando já no filme como um dos principais, dos favoritos ao Oscar de melhor filme. Então, mas quando a gente parte do princípio de que ele não vai ganhar, porque o Oscar não vai premiar esse tipo de filme, mas eu acho que aí perde o respeito, acho que aí ele se o motivo é Pantera Negra, eu acho que eles se atropelam, porque eu acho que o Pantera Negra tem chance sim de ser indicado, e ele sendo indicado, eu acho que, como ele é um filme muito especial, com muita repercussão diferenciada nesse universo de super-herói, eu acho que trabalhando ele da maneira correta, se ele virasse um ícone, meu Deus, a gente pode, sabe, chegar em outro patamar. Eu acho que ele poderia ser uma possibilidade de Oscar de melhor filme. É muito cedo, porque os filmes nem foram exibidos ainda. Mas né? a gente eu sabe acho que ele tem um mas ele alcance tem, maior. sim, mas quem acompanha o Oscar sabe que não vai acontecer. Na hora H ele vai vai ganhar vai alguém aparecer Uma outro. Forma da Água, vai aparecer 3 Anos para um Crime, um filme ali que chega e que a crítica apoia e que ganha o Oscar. Começa a ganhar os outros prêmios e tudo mais. Exato. Eu tenho um outro ponto que eu queria colocar. Eu fico me perguntando se não há risco com a criação do filme popular, esse prêmio, de você diminuir a importância do melhor filme. É o contrário do que nós estamos falando. Em vez de se tornar um prêmio de consolação, ele diminuiu o outro. Pelo seguinte, as pessoas, como eu tô falando aqui, a maioria estaria interessada no que vai ganhar o Oscar do filme popular, e aquele outro filme que hoje em dia só tem uma bilheteria um pouco maior, porque foi indicado ao Oscar, vai ter menos vontade nas pessoas de assistir aquele filme, porque é um filme menor. Agora os filmes que eu gosto estão ganhando prêmio, então eu não quero mais saber de Moonlight, de Spotlight, de filmes assim que eu já acho meio chatos, meio cabeça demais. Eu quero ver os filmes que me interessam sendo premiados, e a premiação de filme popular se torna mais importante para o público do que a premiação realmente do grande filme do ano, que o Oscar e a Academia todos se esforçaram em Porque entregar. eu não sei se já não acontece isso.
Porque eu sempre lembro de quando eu tinha 11 anos e assistia ao Oscar. Quando eu tinha 11 anos e assistia ao Oscar, pra mim a categoria mais importante era melhores efeitos especiais. Porque sempre estavam lá os filmes que eu gostava. Então eram os filmes que eu torcia pra eles. Eu queria ver Exterminador do Futuro 2 ganhando os prêmios todos. E eu lembro que Exterminador do Futuro 2 ganhou uns 5 Oscars. na época. Acho que foram 4. Foram 4 ou 4? Foi de montagem, efeitos especiais e os 2 de som. E no dia seguinte, imagina, eu já adorava cinema, acompanhava. No dia seguinte, o que eu festejei foi Exterminador do Futuro 2 ganhou 4 Oscars, meus amigos, viu? Olha aí. Chupa! Enfim, não sei qual foi o filme que ganhou, mas o que ficou na minha lembrança foi isso, que o Exterminador Foi do o Futuro Silêncio 2, dos Inocentes. que eu gostava muito, ganhou 4 Oscars, chupa todo mundo, esse é o melhor filme que tem. Então, eu acho que sim, que pra uma parte do público muito grande, o filme popular, o filme que eles gostam, que eles vão assistir no cinema, são os filmes mais importantes mesmo. E que pra eles são. Eles não vão, por que eles vão torcer pra Moonlight? Eu não sei por quê, porque eu tô mandando eles torcerem pra Moonlight. Porque eles vão torcer pra Lady Bird, porque é melhor. Lady Bird é melhor que Exterminador do Futuro 2. Quem disse isso? Então, eu acho que pode até ser libertador pra esse público que gosta desses filmes e que não tem um aval pra torcer por ele. Esse é o ponto. E aí o que pode acontecer é que as pessoas hoje em dia assistem pra poder assistir o Oscar e ver os filmes lá, saberem dele, e não vão nem ver, porque agora já tem a premiação que me interessa, que é saber quem vai ganhar, se é o Vingadores ou se é o Pantera Negra, e eu quero saber de Moonlights e Lady Birds Gente, eu da acho vida. que isso não vai acontecer, porque Você eu acho acha que que as não? pessoas não vão... As pessoas, me imagina, essa geração, que é a geração que só vai pro cinema pra assistir Pantera Negra e Vingadores, ela não vai ficar 2h30, 3 horas na frente de uma televisão, porque eles não ficam mais 3 horas na frente de nada só pra assistir isso. Eles não vão fazer isso. Mas ainda Entendeu? repercute, né? Se A você repercussão é uma coisa. Mas se você somar Oscar com mídias sociais, a gente nota que tem uma audiência ali. Muita gente quer ver pra transformar em meme, muita gente quer ver porque os amigos estão vendo. Eu discordo, Existe esse porque interesse. eu acho que as pessoas ainda vão assistir os filmes que são indicados ao Oscar. Vão. Mas Tanto talvez, que por Michel, exemplo, tem uma quantidade enorme de podcasts de cinema no Brasil. Todos eles focam nos filmes populares, digamos assim. Praticamente, nós somos um dos únicos, se não o único, que fala dos filmes menores. E esses podcasts falam dos filmes populares e dos filmes indicados ao Oscar. Quer dizer, eles quebram eles essa barreira. vão até ali só. Mas, Michel, Pode chegar no talvez- momento que vai ser completamente esquecido, porque não importa, já o filme popular já tá lá, então o meu mundo já está ali, esses filmes não são mais importantes. Mas talvez eles pode tenham ser, medido não sei. que o alcance desses filmes menores já não seja tão grande assim. Talvez não seja É suficiente. por isso que o Oscar tá fazendo isso. Pois é. E eu acho que é um pouco... É interessante você achar que o Oscar tá valorizando filmes que são mais criativos, mais ousados e tudo mais, mas também é um pouco ingênuo achar que esses filmes pequenos, eles surgem eles surgem espontaneamente na competição. Não, eles são apostas de estúdios, e os estúdios sabem que nesse período do ano em que o cinema de entretenimento tá mais fraco, tem pouca produção, são esses filmes que salvam, que fecham a conta dos meses ali de janeiro e fevereiro. Então, são apostas de bilheteria, são apostas comerciais também. Mas a partir do momento em que os estúdios percebem que esses filmes não estão fechando as contas, eles apostam mais em filmes de entretenimento. Eu acho que eles criam essa impressão falsa de que eles estão valorizando a arte, quando na verdade são filmes escolhidos pelos estúdios para que também deem bilheteria de alguma maneira. Aí que eu acho complicada a discussão. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas também, de uma maneira geral, elas enxergam como o Oscar como se fosse um prêmio muito justo, que fosse um grande E não prêmio, é, né? momento em Exatamente. que vamos escolher e tal. Tanto é que quando você fala assim, é bom, mas não é um filme de Oscar. Não, sabe, tem essa coisa como se fosse um rótulo, né? filtro, um grande filtro para você escolher, entender. Só que o problema é assim, o Oscar surgiu, a Academia surgiu justamente para dar prestígio para a Hollywood. Sua própria indústria. Eles quiseram, não, a gente precisa de um jeito para elevar a arte, porque o cinema até então era considerado uma arte popular, entretenimento e tal. Então eles criam aquilo, tanto é... Mais ainda do que hoje, né, Chico? Não, Porque o cinema começou com filmes totalmente sensacionalistas, com filmes que mostravam cirurgias médicas, casos de assassinato. O cinema sempre foi muito popular. Não, e nessa época, assim, o que é que vocês tinham? Os grandes filmes de aventura
E as comédias eram, assim, e os dramas também, porque assim, a atração era o cinema, não existia televisão, não existia nada. Então, só que como o cinema era também meio mal falado, as pessoas que faziam cinema não eram tão prestigiadas assim, eles resolveram fazer o quê? Vamos organizar um negócio e vamos fazer uma coisa para mostrar que a gente é chique, elegante, fino e sincero. E aí eles vão e criam o Oscar a partir disso. Tanto e eu acho que assim, desde o começo eles quiseram fazer uma coisa de mostrar que eles tinham um estofo a mais. Tanto é que eles indicaram, por exemplo, o Chaplin em várias categorias. O Chaplin estava lançando o circo naquele ano. Eles indicaram em várias categorias e no final eles retiraram todas as categorias do Chaplin. Ele estava concorrendo para direção, filme, roteirista e tal, não sei o que lá. E eles juntaram e deram um prêmio especial para o Chaplin. Provavelmente por quê? Porque o Chaplin era o cinema popular. E eles não queriam premiar o cinema popular. Eles queriam premiar, mostrar que o cinema está mais elevado. Porque o Chaplin não ia agregar nada, dar um prêmio pro Chaplin. Na visão deles. Aí eles deram um prêmio especial, entendeu? Eles já começaram meio, sei lá, Tudo mudando errado. as regras. Começou Enfim. tudo errado. Mas isso, mostra assim, que essas tensões Mas sempre tudo bem, eu até acho tudo bem, eu concordo com vocês. Pode ser que atraia um pouco mais de audiência. Mas no que é que isso vai ajudar? Acho que ajudar a indústria não ajuda nada. O que ajuda talvez a pagar a conta da festa, que a festa é super cara e tal. Beleza, pode ser que sim. Esse é um problema realmente. Há um tempo atrás, o Globo de Ouro anunciou que até agora não tinha certeza se ia ser transmitido na televisão. Deve ser. Sempre no final alguém junta uns trocadinhos lá e conseguem. Mas sempre tem essa ameaça. Sempre diz que a festa é muito cara, que não vai conseguir. Por isso que eles querem fazer menor. Não é só por causa da audiência. A audiência sustenta também a festa. Então não sei. Eu não sei se isso vai ser um movimento suficiente para atrair a audiência. E ao mesmo tempo, não sei, acho que foi o Michel que falou, eu não acho que vai diminuir o prestígio do melhor filme. Talvez um pouco. Eu acho que talvez diminua da festa, porque a festa perde um pouco o sentido de ser. É a grande celebração mundial do cinema. Beleza. É o Nobel da Paz do cinema. É a celebração do mundial do cinema, mas eles estão premiando também os blockbusters, não sei. Eu acho que, sabe... Vai ter toda uma discussão ainda sobre critérios, né? A gente nem entrou nisso, mas... Até porque a gente não sabe, né? Vão ser as 10 maiores bilheterias, ou 5 maiores bilheterias do ano. Vai ser júri popular, Da vai onde ter uma votação na internet. Sabe-se lá, né? Tivemos várias especulações. A academia falou a que vai partir ser... daí, instigo vocês a criarmos os 5 indicados, vai. 10 já é ousadia demais, né? os 5 indicados até Acho hoje. que vocês têm as suas listas. Eu desse tenho a ano. minha aqui. Desse ano, O Thiago tá com a dos filmes listinha que já completa Eu tenho a minha já. lista também. Eu tenho a minha lista. Eu Dos não filmes- tenho nem Eu ideia. tenho Vou também. começar com a minha, então. A minha Vai. lista seria Pantera Negra, Vingadores, Missão Impossível 6, Fallout, né? Uhum. Jogador número 1, né? Que indicar Spielberg é batata. Aí, a quinta vaga eu fiquei na dúvida. Então, já que eu vou ficar na dúvida, eu botei coisas que acho que são mais fora da casinha. Pensei em 2 filmes que eu ainda não vi. O Retorno de Mary Poppins, Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald. E Um Lugar Silencioso, que teria essa vibe meio Corra. O Lugar Silencioso eu acho que entraria também. Pra Eu mim concordo seria, com você, Christian. Pra mim A minha seria é isso. exatamente essas com o Lugar Silencioso. E o Pantera Negra ganharia. Também acho. Muito bem, muito bem. A gente, a partir de agora, tá querendo trazer um pouco mais os amigos da varanda para participar, e como não é fácil, até por questões logísticas, digamos assim, a gente vai trazer alguns áudios de alguns amigos que participam, votam na Varanda Awards e tudo mais. Hoje nós temos aqui o áudio do Hélio Flores, twitteiro, um também super ligado no Oscar, né? Muito ativo em tudo, mas no Oscar também. Vamos ouvir o que o Hélio tem a falar sobre o tema. Olá pessoal do Cinema na Varanda, obrigado pelo convite, prazer estar falando com vocês de novo. Comentando aqui rapidinho sobre o anúncio que a Academia fez essa semana, né? Os anúncios, né, foram 3. Esse é o verdadeiro 3 anúncios para um crime do ano, até pior que o anterior. Acho que decisões totalmente equivocadas, tão ruins, que eu acredito que a Academia vá se manifestar e voltar atrás, pelo menos no que diz respeito a essa categoria estranha que inventaram de filme popular. Meio que um tiro no pé, porque em 2010 houve uma ampliação da categoria de melhor filme para 10 indicados, justamente nessa intenção de que
certo tipo de cinema, certos filmes mais populares teriam mais chances no Oscar. Então agora anunciar essa categoria é meio que dizer que não deu certo a ideia de 8 anos atrás. Além do que há um problema aí de conceito, de você criar regras para elegibilidade de filmes, vai ser pela bilheteria, vai ser pelo gênero de filme. Então eu acredito que eles voltem atrás nessa ideia, pelo menos da forma como foi anunciada. Como forma de aumentar a audiência com isso é ainda mais ridículo, porque premiações como o MTV Awards ou People's Choice Awards não têm uma audiência tão grande e são premiações destinadas a filmes mais populares. Não há nada de premiação na indústria cultural como o Grammy, que é muito mais popular do que o Oscar, se a gente for pensar em termos de celebridades que participam e dos shows que eles fazem durante a entrega dos prêmios. E, no entanto, o Grammy teve uma audiência menor que a do Oscar, então não faz sentido achar que isso vai alavancar a audiência da cerimônia de entrega do Oscar. Bom, o Hélio deu uma resumida do que a gente acabou falando aqui, né? E ele também me mandou uma pergunta que ele queria que a gente respondesse. Como a academia resolve o impasse de ter ampliado o seu quadro de votantes com diversidade, com mais mulheres, mais negros, mais estrangeiros, e a necessidade de indicar filmes mais populares? Não é incompatível que a diversidade de votantes acaba tendo filmes menores populares como Moonlight e Forma da Água, e filmes populares tendem a uma homogeneização? Seria tão ruim assim categorias de melhor comédia e filme de ação, por exemplo? Chico Firman. Seria. Primeiro que eu adorei o 3 Anúncios para um Crime. Maravilhoso. Foi maravilhoso. Premonitório o Oscar desse Hélio ano. Flores sempre com tiradas excepcionais. Sigam o Twitter Não, e dele, ele lembrou Hélio Flores, uma que é coisa ótimo. aqui que a gente não tinha comentado, que é isso, né? Que é essa proximidade de tentar virar o MTV Movie Awards aí da... Daqui a pouco teremos melhor beijo, melhor cena de Exatamente. ação, melhor vilão mais foi que sexy. muita Se gente tivesse melhor beijo, seria Melhor beijo legal. Seria incrível, né, Mas, Chico? assim, Mas a melhor MTV filme já popular. Mas e criou aí, então, isso. e qual Tá. categoria vocês colocariam? Não, Mais um desafio. Tá, então, Peraí, nós segura que fizemos isso foi essa os comentários do pergunta- Facebook. Então vocês todos discordamos da criação de categorias de gênero tipo Globo de Ouro, certo? Aliás, Melhor antes filme de ação. Antes dessa discussão, o Hélio trouxe essa história da divisão dos prêmios e da diversidade dos votantes, que também acho interessante a gente trazer. Porque Sim. o Oscar aumentou a adversidade ali na academia, Pra incluir, tirou votantes que já estariam um pouco, na visão deles, enferrujados, né? Antiquados. E agora fazem essa nova mudança. É incoerente? Não Eu tem acho- muito a ver? Eu acho completamente. Eu acho que não tem como, porque assim, a mudança do quadro de votantes foi justamente porque o Hélio falou, para dar mais diversidade para a festa, para trazer filmes que não concorreriam porque não tem tanto alcance popular. Porque eles não são filmes que têm um alcance tão grande assim. Então, eu acho que teve um impacto grande. Eles anunciaram, agora eu não vou lembrar o número, mas o número de novos integrantes desse ano é absurdo, é gigantesco. Eu acho que era perto de 1.000 novos, tipo 700 novos votantes, uma coisa assim. Então eu acho que a partir do ano que vem, talvez esse impacto de trazer coisas novas para a festa do Oscar talvez ficasse mais forte. Aí, enfim, agora vamos voltar atrás, vamos criar a categoria filme popular. Pois Não é. dá, Gente, né? essa questão da audiência é interessante. Eu li um artigo que mostra que a audiência de todos os grandes eventos da TV tem caído, não só do Oscar. Por Gente, exemplo, o aliás, Super Bowl A tem TV caído. tá caindo, Porque gente. mudou, exatamente. mudou. As pessoas estão na internet, as pessoas estão no Netflix, as pessoas estão, sabe... Sim. Antes de levantar essa pergunta que os muitos varandeiros responderam no Facebook, que a Cris levantou, o Marcos Bissetti mandou no Twitter o seguinte comentário: separar filmes em artisticamente relevantes e populares é tão elitista. Cortar os prêmios ditos secundários da transmissão é absolutamente desrespeitoso com os profissionais que são fundamentais para a feitura de um filme e que têm, nesse momento, sua maior glória na indústria. Se a Disney quer ganhar o Oscar de melhor filme com seus filmes bilionários, ela deveria trabalhar melhor seu lobby. Eu concordo. Eu acho que além de elitista é burro. Simplesmente. Consegue Acho ser que as duas uma coisas divisão junto. que não faz sentido nenhum. Se você parar pra pensar 5 minutos, você vai ver que não faz sentido, tá? Até os nossos amigos, tipo o Carlos Lira, que acha que tem essa divisão, respeito a opinião entre cinema de arte e cinema popular. Vamos pensar um pouquinho, não faz sentido. Não faz sentido. Não, eu também acho. Um outro problema, por exemplo,
Ok, criou a categoria filme popular. Voltamos pra 98. Titanic vai concorrer em que categoria? Pois é, popular. Nas duas? Popular, sem dúvida. Provavelmente só popular e esquece na outra. E aí assim Los como- Angeles- assim como Pantera ou Negra. seria indicado em popular, ganharia popular, seria indicado a melhor filme e não ganharia Não melhor ganharia. filme. Ganharia Los Angeles Cidade Proibida, que era pra dar uma diferenciada. Exatamente. Que é muito legal. Não, é muito legal, com certeza, mas então, assim... nós fizemos essa pergunta para os nossos ouvintes lá no Facebook. Qual prêmio você criaria? Qual prêmio você cortaria? Tivemos várias respostas. Você quer ler, Michel? Algumas zoeiras, algumas sérias. Dá um panorama aí rápido, Michel. Vamos O lá. Júlio Ponce, por exemplo, ele respondeu que queria o prêmio de melhor animal em cena, com prêmio póstumo pro Baby. E ele juntaria roteiro adaptado e original em um só. Júlio, Sabe que esse eu juntaria também? Quem disse Eu que também. quem disse que o Baby morreu? Quem O falou? Baby vive nos nossos corações. Baby para sempre, forever baby. O Thiago Melo, prêmio de melhor atuação mirim. Dá muito dó quando põe os curumins Achei muito bom pra esse. concorrer e quase sempre eles perdem. A menininha do Florida Project poderia ter concorrido Podia. e poderia ter ganho. Mas lembrem que a Anna Paquin ganhou lá, pequenininha. No É isso prêmio. que eu ia falar, mas na Ah. verdade é igual essa categoria, em alguma medida, é igual a categoria do prêmio popular, assim, é uma forma de não dar o prêmio principal pros pequenos. Exato, se tivesse um É. curumim É que nem- muito superdotado, ele não É ganharia. que nem o Mbappé na Copa. Botaram, ó, já dá o prêmio de jovem pra ele, até 19 Exato, anos. esse prêmio de Tira jovem isso da me doeu sala, na alma, viu? deixa ele com o prêmio jovem, aí a gente pode escolher um outro pro prêmio principal. Mas eu acho que essa categoria faz mais sentido do que o filme popular. Porque aí você, tudo bem, a criança pode estar incrível no filme, mas é uma criança, então pode ser que ela seja só fofinha mesmo, sabe? Eu Seja faria muito fofinha. até A gente falou 19 sobre anos, aí isso, a eu gente acho. consegue premiar tipo Shawn Mendes, alguma coisa assim. Não, prêmio pô, de criança fofa. mas, Best Achievement em criança fofa. mas, por exemplo, esse Oscar para crianças já existiu. Ele era um prêmio especial durante, acho que, os anos 30 e 40. Ele foi entregue assim, umas 5, 6 vezes em 6 anos consecutivos. Depois eles pararam. Aí naquele ano não tem nenhum filme com criança que faz o quê? Não, Tô ainda falando, até 19 anos. Não, mas sempre tem, gente. É um É. sub-19 ali. Mas 19, igual na Copa. Sub-19, igual na Copa. Mas foi a categoria mais pedida, né? Foi. De longe Foi. para jovens ou promessas. O César tem isso, o prêmio francês. Não, César tem um prêmio de revelação. Isso. Eu esqueci como é o nome que eles chamam. Mas é tipo melhor revelação. Só que tem um problema sério nessa categoria. Porque como eles não batem que é só o ator estreante e tal, tem gente que é indicado como revelação 3 vezes. Imagina, é revelação desse ano que Sim. vem, daqui o a ator 3 jovem anos. poderia não. ser, até os 19 anos a pessoa É. vai ser indicada. E tem gente que é indicado depois de, sei lá, 15 filmes, aí o cara é indicado como revelação. E tem Entendeu? tem outro problema que acontece, que aí você premia a pessoa da revelação e você tira o prêmio de melhor interpretação, porque eles nunca dão para os dois. Então, às vezes, o melhor... Eu vi isso, por exemplo, eu já comentei aqui, no Goya este ano, deram o prêmio de melhor revelação de direção pra diretora do Verão 1993, e aí o filme foi esnobado na categoria de melhor filme, porque já tinha ganho um prêmio. Isso é terrível. É Isso terrível, então- Imagina a diretora lá torcendo, não quero ser revelação, pelo amor de Deus, não. Ah, droga. Eu já sou contra. Eu acho que eu sou contra. Esqueci o que eu sou contra. Enfim, eu sou a favor, na verdade, dessa categoria. Eu acho que o prêmio de filme de estreia faz sentido, porque eu acho que você tá premiando o cara que já chegou com, sabe, um super filme. E Cidadão Kane não ganharia, não teria chance Não. de ganhar melhor filme. Não, poderia. Não, ele não ganhou, né? Ele nem Não, ganhou só nem tô não falando na de categoria. chances, o mundo é injusto mesmo, eu só tô falando em chance. Não, mas eu Mudei acho. justo mesmo. Eu acho que a questão não é sectarizar ali. Aí eu acho que é tipo mostrar realmente um novo talento que surgiu com um filme, o seu primeiro filme. É destacar o que tem que É ser destacar. destacado, mas destacar não quer dizer que você Não, tira a premiação de melhor que ele foi. Eu também acho que existe a possibilidade de ter esse impacto negativo e tirar ali. Mas eu acho que em determinados momentos faz sentido. Por exemplo, eu acho legal ter um prêmio de documentário. Eu acho legal ter um prêmio de animação. É claro que eu acho que também que dá um impacto e às vezes as pessoas, a animação já tá aqui, não precisa indicar. Você falou isso. Mas ao mesmo tempo eu acho que é legal ter. Você tá premiando tem uma divisão ali, tem uma diferença. Dá pra você premiar a partir disso. Eu acho que isso faz sentido no filme. Então o problema não seria tirar essas categorias, essas subcategorias, mas ampliar
a categoria principal, ampliar até o conceito da categoria eu principal. também tô mais cabeça a favor de quem disso, vota é. na categoria principal. Mas é mais Seria muito isso, mais Mas difícil, é muito né? mais difícil. Muito mais Somos seres difícil. humanos, né? A gente sabe, a gente quer premiar todo mundo, Tem quer isso. premiar filmes diferentes. Esse é o problema. É isso. Temos mais opiniões. O José Maria Vasconcelos junta logo os 2 prêmios de som. São sempre os mesmos filmes com as 2 indicações. E o Ailton respondeu e disse: eu, como leigo, pra mim é tudo a mesma coisa. Se falar com o pessoal que trabalha aí, eles matam a gente. É. Viu? Mas basicamente a edição de som é o som lá da gravação e a mixagem é o que é colocado depois. Ó, Mas, Chico ensinando, ó. mesmo Anotem. assim, também acho que é tudo som. Então acho que tinha que ser um prêmio só também, concordo plenamente. Viviane Ferreira e o Lucas Garcia, os 2 queriam o prêmio de melhor elenco. Também foi. O Carlos Eduardo também. Ele quer melhor casting e melhor dublê. Dublê acho que não. O Gustavo Joseph, o Guga, tinha que ter melhor sequência de créditos. Imagina quantos Oscars o Saul Bass teria ganho nessa categoria. Sensacional. Soul Bass fez as aberturas de muitos e muitos Você sabe filmes. alguns pra citar? Eu sei que ele fez muitos do Hitchcock, né? O Corpo que Cai, por exemplo. O Psicose, Anatomia acho que de um Crime é dele também. E eu, se eu não me engano, não sei se foi o último ou foi um dos últimos, foi A Época da Inocência. Interessante. Lúcia Mala, melhor cena final. Fidel Madeira, melhor peruca. E aí o Júlio comentou que a Cher... Seria pra Cher não um sei filme... se foi o Júlio Foi o Júlio. A Cher teria um Oscar de honorário, né? O Diego Rodrigues, melhor filme brasileiro, vai que, né? Aí, Maravilhoso. Brasil no Oscar, sempre. É todos os Brasil, anos, Brasil, é. Boa. É isso? É isso. Eu acho tenho que... uma categoria que eu faria. Já que é Opa! pra esculhambar, já que é pra fazer uma coisa, enfim, pra ganhar dinheiro e tal, eu colocaria melhor trailer. Que aí você já pega um patrocínio do YouTube, as pessoas seria. iam poder ficar vendo o trailer. É uma indústria paralela, né? Uma outra edição, é um outro outro apelo. diretor. Assim, é quase um prêmio de publicidade, né? Melhor É. trailer, assim. Já que vamos esculhambar mesmo, vamos fazer a categoria e melhor tem trailer. trailer melhor que muito filme, E tem né? trailer melhor que muito filme. Nossa, eu acho que tinha até aquelas categorias que tinha no MTV Movie Awards. Eu acho- mais melhor desejado e mais desejada. Vilão mais sexy? Vilão. E Era quem vilão. sabe estimule as pessoas que editam trailer a não colocar spoiler no trailer. Seria. Boa. Fazer trailers mais criativos ali, É, mais não é? Vocês já conceituais. estão querendo reinventar a indústria, né? É, claro. Como assim? Os Eu spoilers é criaria segredo. o prêmio de melhor filme com Meryl Streep, porque a gente já tiraria a Meryl Streep da categoria de atriz pra dar mais competitividade. Para as outras, boa. E como fica pro futuro, hein, Eu com essas tô com o mudanças? Francisco Carbone, que votou pela retirada do prêmio que acabou de ser criado. Pois é, então, o Hélio sugeriu que o Oscar vá voltar atrás. Eu também acho, eu concordo com ele. Acho que o Oscar vai voltar atrás, esse prêmio não vai rolar. Eles vão redefinir A gente até essa ideia. até terminou não falando da repercussão na indústria. Assim, foi muito ruim. A única pessoa que eu vi falando bem, teve outras, claro, mas assim, que de relevância foi o cara da Blumhouse, né, que é produtora de Corra, inclusive. Que ele vai ter chance de ganhar o Oscar, né?" Finalmente estão ampliando a cabeça e tal, não sei o que lá. Os outros todos falaram O comentário muito é do Adam contra. McKay vale a pena procurar. Eu não lembro do Adam McKay. Eu não lembro, mas ele destruiu É. completamente. O James Scammos, que é o presidente da Focus Features e é o roteirista de todos os filmes do Ang Lee, falou que é bizarro, é ridículo, tal. O Rob Lowe, gente. Rob Lowe acabou também. E apareceu pra destruiu pra também. O que dizer será que o Rob Lowe achou? Eu sempre quis saber Ele o que achou que uma merda. Ele achou uma bosta. Eu li no Omelete sobre o comentário do Adam McKay. Aqui está traduzido como... Ele que ganhou o Oscar de roteiro adaptado, né? Por A Grande Aposta. E é um dos já pré-favoritos. Aí abre aspas aqui. Outras categorias novas do Oscar. Melhor filme em que jogaram merda no ventilador. Alien Fêmea Mais Gostosa. Ah, Melhor eu li mortal isso, de costas sim. para escapar de uma faca. Melhor jogada de faca. Melhor você achou que ele tinha morrido, mas agora ele voltou a realmente quebra tudo. Essa foi a opinião de Adam McKay sobre a nova premiação. Vamos encerrar a conversa de Oscar por enquanto, nesse Mandem seus boletão. comentários lá no nosso blog cinemanavaranda.com. A gente queria saber o que vocês acham dessa mudança no Oscar, o que vai acontecer daqui pra frente. Eu acho que o Oscar vai voltar atrás e que no máximo vai entregar um prêmio especial pro filme que mais se destacou nas bilheterias, sem ter indicado, sem ter nada. Porque é muita polêmica, eles não vão levar isso pra frente. Vamos ver. Eu também acho que existe uma possibilidade forte deles voltarem atrás. Quero ver como eles vão justificar isso, mas enfim. Pega um discurso do Temer qualquer e traduz pro inglês e manda bala. Não foi bem isso que eu falei, né?
O Animal Cordial, filme brasileiro, dirigido pela Gabriela Amaral Almeida, é a estreia dela como direção de longas. Ela escreveu o roteiro de Quando Eu Era Vivo e também tem uma carreira de curtas, exemplos de Estátua, A Mão que Afaga, sempre nessa linha de terror, meio slasher, né? Não sei se vocês conhecem um pouco a carreira dela. Eu vi alguns curtas. Diga sobre então. Eu vi o Estátua também com a Maeve Jenkins. Ela tem essa coisa, ela gosta dessa coisa do universo do terror, né? E estreia agora com um filme que junta crítica social, né? Como você falou no começo, com o terror mais físico, mais, sei lá, Sanguinário. Boa. Thiago? Curiosamente, num ano que a gente já teve As Boas Maneiras, outro filme de terror que também tinha comentário social, e também dirigido por uma mulher, Juliana Rojas, com o Marco Dutra. Então eu acho que é uma feliz coincidência, são filmes que dialogam ali. Ela roteirizou o filme do Marco Sim, Dutra, sim. né? Quando eu era vivo. Parece quer dizer, que tudo faz parte de uma mesma turma, eu acho interessante. Curioso. Sinopse. Um assalto a um restaurante de classe média transformado num ambiente claustrofóbico de sobrevivência. Vem à tona os atritos entre funcionários e o gerente linha dura, o ar elitista de seus clientes e o grande risco da situação sair ainda mais fora do controle. É isso. Isso, o filme tem um elenco bem forte, né? Um Conhecido, elenco de né? conhecido. Tem o Murilo Benício, a Camila Morgado, o Irã de Santos, a Luciana Paz, que fez o Sinfonia da Necrópole, ou seja, já tá no terror nacional faz um tempo. O Hernani Moraes. Então tem uma quantidade, para um diretor estreante, assim, é uma quantidade de nomes bem significativa, né? Nomes conhecidos bem significativa. A produção é do Rodrigo Teixeira, né? Que é o brasileiro que produziu Me Chame Pelo Seu Nome, A Bruxa, e que inclusive deu uma declaração polêmica na coletiva de lançamento desse filme. Não sei se tem até a ver com o Oscar, inclusive. Ele falando que já falaram para ele, gente da indústria, não lembro se foi o presidente da academia, não lembro exatamente quem, que o Brasil seleciona errado os filmes pro Oscar, porque ele seleciona tipos de filme que, segundo ele, copiam o cinema americano, em vez de oferecer um filme necessariamente mais particular, que represente mais o país ou o momento do país e tal. É como assim, Aquarius copia o cinema americano? Não. Pequeno Segredo. Aquarius não foi escolhido. Aquarius não foi selecionado. Verdade. Nossa, tinha esquecido. Mas o som ao redor foi selecionado. O tá, som ao redor foi selecionado. E aí ele não falou sei assim, se é isso, vocês né? vocês desafiam a nossa inteligência. Teria sido o comentário do cara pra ele. O filme do Celton Mello. O filme da minha vida foi... Enfim. Mas aí o que acontece? O filme da minha vida foi selecionado? Acho que não. Não foi. Foi o Bozo. Foi Ah, não, foi Bingo. Foi o Bozo, verdade. Que tem pra razão. eles também pode ter algo de Scorsese. Enfim, pode ser, enfim. não sei. Mas o mundo inteiro copia o cinema americano. É difícil pois encontrar quem... Inclusive quem vários não indicados ao copia. filme estrangeiro. Pois é, muito. E Mas, sobre o enfim. Animal Cordial? Então, o Animal Cordial é um slasher, né? É um filme daqueles que as pessoas vão morrendo, né? E o que eu acho mais curioso no Animal Cordial é o fato de ser uma mulher fazendo. A gente tem exemplos de filmes de terror dirigidos por mulheres, mas não é tão comum assim. E, curiosamente, você citou As Boas Maneiras, e a gente tem outros exemplos nos últimos tempos de filmes brasileiros dirigidos por mulheres que flertam, que são filmes de terror ou que flertam com filmes de terror. Como, por exemplo, o Mate-me... Por favor, né, esqueci o nome da moça, desculpa, Anitta da Silveira. E aí eu acho que a Gabriela vem com mais uma nova voz. Eu acho interessante essa tentativa de trazer essa discussão social para dentro de um filme de um alcance mais popular. Ou seja, ele é o filme perfeito pro Oscar, né? Enfim. Filme popular tá lá, já é indicado esse ano. Exatamente. Eu acho que isso é interessante porque eu acho que ela tenta, sei lá, administrar essa coisa da luta de classes, do embate de classes dentro do gênero. E fazendo um filme, teoricamente, assim, fácil de você compreender, fácil de você entender, inclusive, esse subtexto. Eu não acho que ele vai tão fundo assim. Eu não acho que ele consegue ser tão profundo nessa discussão que ele tenta lançar. Eu acho que às vezes ele fica um pouco na superfície. E também não sei se ele me agrada tanto graficamente.
que seria uma Uma forte parte fortaleza importante. dele. Eu acho que, não sei, me falta alguma coisa. Eu acho que ele tenta amarrar tudo com essa coisa desse grafismo lá e com esse subtexto, mas não sei, eu acho que às vezes ele me parece um pouco superficial na maneira como ele apresenta as coisas. Thiago? A gente falou aqui que é o primeiro longa da Gabriela, né? Michel disse. E para um primeiro longa eu vejo muita ousadia no que ela quer fazer. Tem uma intenção ali complicada, porque é um filme que se passa num cenário único, fechado, claustrofóbico, de um restaurante, num tempo ali determinado, numa madrugada. E ela quer trabalhar tanto num registro de cinema de terror slasher, como o Chico falou, mas também com muitas influências do Giallo. Tem uma trilha sonora muito marcada, com sintetizadores, que às vezes aponta para um John Carpenter. Então ela tem referências ali muito fortes para o gênero, muito caras mesmo, que ela usa. E tem também essa outra ambição de falar sobre questões sociais, de criar personagens que funcionem quase como arquétipos mesmo. O dono de restaurante não é só o dono daquele restaurante, ele representa a figura masculina, do chefe. A funcionária dele não é só uma mulher que está numa situação limite, ela representa a funcionária, a subalterna, a pessoa que está submetida àquele chefe. Você tem o cozinheiro que está ali transitando em gêneros, é um personagem transgênero ali. Então ela tem várias ambições diferentes dentro do filme e ela tenta coordenar tudo isso. Numa embalagem muito de delírio mesmo. Ela cria um filme que é quase um pesadelo, um filme de terror que está muito na imaginação. É uma outra dimensão mesmo. Tanto que ela até tenta ser bem didática no final e ela encerra o filme com uma música do Mercury Rev que fala que tudo é um sonho, que estamos num sonho. A música abre o disco que chama Always Dream, tudo é um sonho. Então tá muito claro que aquilo ali é um delírio, mas um delírio muito simbólico, que trata do momento em que o Brasil vive, desse desconforto que a gente leva no dia a dia. Então usar o terror para mostrar esse ponto de ebulição da nossa sociedade é o objetivo que eu vejo no filme. Eu gosto muito essa ideia de utilizar atores conhecidos para fazer filme de gênero no Brasil, que é infelizmente tem muita gente que esnoba filme de gênero nacional, né? Então tem o Murilo Benício, né? Pessoas que escrevem sobre cinema. Exatamente, então tem o Murilo Benício, tem outros atores aí conhecidos na novela, tudo mais. Pode atrair, espero que atraia, é um filme que merece a atenção, principalmente de quem gosta de filme de terror. Esse é um ingrediente a mais para trazer público. Eu acho que ela domina completamente o que ela tá colocando ali em cena, principalmente essa parte que o Thiago levantou aqui das influências dela, da questão do filme de terror, do slasher, tá tudo ali. Mas eu concordo com o Chico que ela, quando usa os temas de crítica social, não consegue ir onde eu imagino que ela gostaria que fosse e fica tudo um pouco muito caricato, talvez, alguma coisa assim. Tá muito planejadinho e a função não funciona talvez tão bem na questão da crítica social. Mas eu gosto, se ele fosse só um filme guilty pleasure, da coisa do slasher, eu acho que ele funciona bem com as suas tintas pesadas, com a sua violência desenfreada, mas esse uso dos elementos de crítica social, do o gerente ultra violento, machista, da trans, com a questão do gênero tão preconceituosa em cima dela, o elitismo da classe média ali, dos clientes. Eu acho isso o todo acaba não se encaixando bem como crítica social, mas como a questão do cinema, visual, gráfica, aí eu já acho que funciona bem. E aí eu fico nessa gangorra entre gostar mais e menos do filme. Acaba me soando um pouco irregular. Interessante, Michel, você falar sobre isso, porque pra mim ele não funciona tanto como o filme de gênero. Ele não... Eu acho que, como filme de gênero, tem muito a consertar no filme. Até na construção do clima, da atmosfera, em alguns momentos eu notei que o filme queria me deixar muito tenso e não me deixava. Então pode ser um problema meu também. Outras pessoas podem ter embarcado. É muito subjetivo. O que eu gostei mais foi esse outro lado, porque eu não esperava encontrar no filme. Eu acho que ele é carregado mesmo, muito de propósito, e aí é super arriscado, porque é ame ou deixa. É essa reação que você teve.
todos os personagens são carregados. Então você tem... Isso representam algo da nossa sociedade. Então você tem o chefe que representa o chefe, o patrão, o patriarcado. O empresário nacional. Você tem a pensa em seus funcionária, lucros. você tem O cara o que tem o cliente poder. rico. Você tem o cliente da classe alta que vai lidar com o cozinheiro que vem de uma classe social baixa. Ela joga as lutas de classe do Brasil de um jeito muito explícito no filme. E isso, além de ser desconfortável, porque é mesmo, pode parecer simplório. Porque você pode olhar para o filme e falar, ela deixou isso de um jeito muito carregado, tá muito óbvio que ali ela ridiculariza o cliente rico e, ao mesmo tempo, ela trata como alguém muito bom o personagem mais pobre que tá lá dentro da cozinha. Então, ela carrega mesmo, porque isso ela define como faz de cenário do filme. coitadinho, que é humilhado na Sim. frente de todo mundo. É difícil, as escolhas são exageradas, e aí você pode tanto gostar Exato. ou Ou você achar pode que são abandonar. inverossímeis. Ou você pode abandonar. O que eu gosto é como ela desenvolve isso, principalmente da metade do filme pra frente, porque eu acho que ela radicaliza muito tudo, e até transforma tudo num banho de sangue mesmo, e em alguns momentos você nota que ela tá interessada em mostrar a carne dos personagens, comparar com a carne dos bichos que estão sendo cortados para serem servidos no restaurante. Ela vai num extremo que ela como se ela estivesse entrando nesses arquétipos para mostrar tudo que tem ali nas vísceras deles. Ela vai num ponto que eu não esperava do filme. Eu pensei que fosse ficar muito Um pouco mais leve. simplório mesmo. E não, ela vai fundo até chegar numa cena de sexo que eu achei muito boa. Achei a cena de sexo mais sangrenta que você vai ver no cinema esse ano, sem dúvida. A cena Mas é que boa mostra uma mesmo. dominação de uma personagem sobre outro que tá muito clara na cena sem ela precisar colocar diálogo. Ela resolve isso de uma maneira visual, desconfortável e que é, pra mim, muito interessante. Mas no fim das contas, o que me tocou mais no filme é que eu vi um filme muito forte sobre relações de trabalho mesmo, sobre a relação entre um chefe e uma funcionária. E o filme toma o partido da funcionária mesmo, que ela acaba se revelando a protagonista do filme. Mas como essa relação oscila, primeiro entre admiração, depois entre ódio e medo, existe um jogo de sedução entre eles, mas ao mesmo Desejo. tempo desejo e vontade de matar. Eu vi ali um belo filme sobre relações de trabalho, de um jeito muito universal, que vai além da discussão sobre o Brasil de hoje, mas sobre como essas relações são difíceis, envolvem um jogo de tortura, de sofrimento e também de recompensas que às vezes vêm e que as pessoas entram nesses jogos. Eu gostei de onde o filme chega. Então, é por isso que eu achei regular. Eu gosto dessa questão do instinto primitivo de sobrevivência e dominação que o filme tem. Eu acho que ali é onde ele flerta melhor. Chico. Não, eu acho assim, você achou que funciona mais na parte gráfica, na cada um parte de teve uma coisa, opinião. você achou eu acho que ele podia ser melhor nas duas coisas. Eu gosto muito da ideia de juntar as coisas, eu gosto muito dessa ousadia que você falou, eu gosto muito ela parece que é uma pessoa que tem muito um arsenal ali um repertório muito grande e tal. Eu só acho assim, eu acho que ele, como filme de terror, eu acho que ele tem essa pegada, realmente, que vocês pontuaram. Ele não quer ser um filme de terror clássico. Ele tenta criar tensão em algumas cenas e tal, mas ele é meio que uma alegoria de tudo, né? Então eu acho que tem essa pegada de ser de ter sei lá, um formato, uma forma menos óbvia. Só que eu acho que essa forma menos óbvia talvez não funcione tanto pelo menos não funciona tanto para me fisgar enquanto espectador de um filme de gênero. E na questão da crítica social, eu entendo tudo, eu acho muito legal todo o discurso que ela traz, toda essa coisa da questão das classes, mas eu também acho que ela não consegue, não vai tão fundo assim. Eu acho que ela é muito mais a intenção do que, sei lá, conseguir a crítica final, sabe? Chegar no posicionamento final. Eu acho que tá tudo muito na intenção ali. Eu gosto da dinâmica dos personagens. Eu acho que os atores, além de estarem se divertindo fazendo o filme, eles entenderam a proposta da diretora. Eles entenderam o que era aqueles que estavam falando ali atrás daquele filme de terror. Mas eu acho que ele podia ir muito mais além. Eu gosto muito mais do projeto, da ideia, da intenção, do que do resultado final. O Animal Cordial, esse título, tem Quem é o alguma Animal significância aí em cima disso?
Ele busca muito esse sentido do homem cordial, que é muito ligado ao brasileiro, é profundo. Mas se ser animal e ser cordial tem a ver? O animal consegue ser cordial? Ou o ser humano é falsamente cordial? Sim, é uma brincadeira? Pois é, então, existe uma... Eu acho um bom título. Eu acho que o filme com outro título ele chamaria mais atenção de um público maior. Pra ver o filme, mas eu ele acho que é um funciona título bem. muito para um público segmentado, que tá buscando um filme de crítica social e não um filme de terror. Uhum. Mas ele resume bem o filme, porque ao mesmo tempo tem essa linha, esse viés brasileiro, que tem a ver com o homem cordial, que é muito brasileiro, é um símbolo nosso, e o animal cordial, que é o que o homem, o ser humano, esconde sob essa casca da polidez, da educação. Quais são os instintos mais animalescos o que tem depois da casca da cordialidade? que estão lá embaixo. Então, esse é o lado universal do filme, não é o lado social brasileiro. Assim, todos nós, na verdade, lá no fundo somos animais. Os desejos os mais absurdos e censuráveis que a gente tem. E também é aquela coisa de temos que domar nossos instintos para poder conviver harmonicamente em sociedade, para conviver dentro de uma hierarquia, dentro das relações de poder. Isso eu acho legal. Eu acho que o título é bem legal. Sim, agora também é um título que realmente não tem uma dualidade interessante. Beleza, tudo bem. Eu acho foi uma opção dela. Acho que quis vender mais o filme para um público dos filmes do Marco Dutra do que para um público de filme de terror. De um lugar silencioso. Eu acho que o filme, o título fala muito bem com o filme. Fala, acho que resume bem a intenção dela. E eu acho muito legal você ter um filme que consiga falar muito sobre a realidade brasileira quando visto por um público brasileiro que está interessado em tentar decifrar o filme. Porque ali você vê uma briga de classes muito explícita e cada um por si, cada um tentando sobreviver e se comendo, literalmente. E para um público internacional ele vai ser visto de uma maneira mais universal mesmo, como um filme sobre a condição humana, sobre relações de trabalho, relações de dominação. E eu acho que ele funciona das duas maneiras. Eu até prefiro esse das filme... boas maneiras? Até prefiro o filme... Relatos Selvagens? Numa leitura mais universal. Que é sobre relações de trabalho e ponto. Sem ser sobre o Brasil de hoje. Ainda que eu acredite que ele fale muito bem sobre o Brasil de hoje. E você falou no Relatos Selvagens, eu pensei isso quando eu vi o filme, viu? Eu pensei, parece um episódio do Relatos Selvagens transformado em longa-metragem. É esticado. Né? Isso é bom ou ruim? Não sei. Eu revi Relatos Selvagens, não é um filme que eu não gosto muito, porque eu acho que vários episódios são limitados, eles ficam na ideia. Isso que o Chico falou sobre esse filme, que tem a ideia e fica nela e não consegue desenvolver. Não, mas esse eu achei que desenvolve. Eu não acho que ele fica na ideia só. Eu acho assim, que a intenção é melhor do que o resultado final pra mim. Eu acho muito legal ela conseguir... sei lá, jogar todo o discurso que ela tem, todas as leituras que ela quer fazer, sei lá, trazer esses significados para esse esquema do filme de gênero. E também que não é um filme de gênero convencional. Eu acho isso muito bom. E acho que ela vai além, sim. Só que eu não acho que o resultado é jeito tão que ela foi além não te agradou tanto assim. quanto poderia ser. Meta varanda, Chico Firman? Eu dou nota 6. Thiago, eu vou dar nota 5. Eu vou dar nota 7. Com isso, ele ficou com 60 da Metavaranda e está aqui na varanda, o Animal Cordial. Ufa! Nossa! Graças está a Deus. Bem aqui colocado. Calma, Thiago. Não vai ao Oscar de filme popular? Com ou não? certeza, acho que não. com certeza. Acho que não. É muito, vai ser considerado vai ao muito Oscar artístico. de melhor filme brasileiro popular. O nosso ouvinte agora, o Diego, acabou de criar o Oscar de filme brasileiro. Então vamos criar. No Grande Prêmio Brasileiro de Cinema, se tiver a categoria de filme popular, qual ganha? Minha Mãe é uma Peça? Não sei. Nesse ano não. Eu não vi tantos assim, viu? Talvez esteja devendo um pouco. Inclusive, Minha Mãe é uma Festa. Vamos para as recomendações? Quem tem recomendações? Estreia na quinta-feira Christopher Robin, um reencontro inesquecível da Disney que recupera os personagens do Ursinho Pooh e etc. Ursinho Puff. Eu fui na cabine de imprensa super despretensioso e achei um filme bem bonito. Olha. O filme, eu me surpreendi com o roteiro. Com
É com o Ewan McGregor, Ewan McGregor. um dos top 2 da nossa A Cris até querida... levantou da A Cris até cadeira. se aproximou de do uma microfone. certa Na verdade, eu varadeira. ia falar que o Christopher Robin podia entrar na categoria melhor trailer, porque ele tem um trailer brilhante, né? Ele apresenta os personagens do Ursinho Puff como se fossem os atores, tipo, estrelando, Ursinho Puff, fulaninho, É verdade, Leitão, é verdade. É. E aí, eu me surpreendi com o roteiro do filme, porque o roteiro não é óbvio, ele tem um ar meio indie, assim, e ele é escrito por várias pessoas, tem umas 5 ou 6 pessoas assinando, e entre eles estão o Alex Ross Perry, que é um diretor de filme de blá blá blá, moderninho, que eu não gosto Filmes muito, mas o último americanos. filme dele eu gostei bastante. Até outro dia tava nos streamings, pode ser que ainda esteja, não tenho certeza, que é o Golden Exits. A gente comentou em alguma recomendação Eu acho aqui. que falei, sim. Cala a boca, Felipe. Cala a boca, Felipe, eu achei uma bosta. E também tem o... Esqueci o nome dele. É o Tom McCarthy, o diretor de filmes como, por exemplo, O Agente da Estação. Então, me parece que desde o começo eles Não é o quiseram diretor de fazer... Spotlight? É o Tom McCarthy, É o é diretor verdade, de Spotlight. exatamente. Tudo bem. Então eles quiseram fazer um filme que não fosse necessariamente aquela fantasia da fantasia, aquele padrão Disney de sempre. Então tem um cuidado em trazer os personagens um pouco mais, sei lá, jogando uma certa filosofia às vezes pro espectador. Eu gostei do clima do filme. E a trilha sonora é do John Bryan, que é o cara que fez a trilha, se eu não me engano, do Nossa, ele voltou. Embriagado de Amor? Sim, ele produziu muitos discos da Fiona Apple, Kanye West, Isso. Olha, enfim, várias Então coisas. a trilha também não é aquela trilha clássica Óbvia. de filme de fantasia, de filme da Disney. É um filme que vale a pena ver. Não é um grande filme, mas é um filme, para o padrão que ele tá lá, é um filme diferente. Muito bem. Legal, Pô, vou ver pela trilha. O final foi surpreendente o já. final é xoxinho, mas... Tudo bem. Chico já deu. Agora ele vai descer lá já pediu pra você ir embora 10 minutos E antes. Vai ser também... indicado a filme popular no Oscar, Chico? Essa que é a pergunta. Pode ser. Pode ser. E você, Thiago? Eu tem não tenho alguma... recomendação essa semana. Não tem recomendação essa semana. Nenhum Tenho disco... Nem um álbumzinho Nem o primeiro álbum do recentemente ABBA. aí que... Não tenho. Poxa. que é isso? Bom, eu vou recomendar um filme que acho que deve estar passando em poucos cinemas, talvez nem esteja mais nas grandes capitais, porque os filmes acabam indo depois para outras cidades, né? Que é um filme chileno chamado Cachorros, que eu acabei vendo, dirigido pela Marcela Sed, que é sobre mais um filme sobre ditadura militar na América do Sul, mas eu achei curioso porque tem uma personagem tão central, tão rica em situações, porque ela vive sempre na vida elitista, mimada, e aí dá de encontro com todas as pessoas ao seu entorno sendo acusadas de crimes na ditadura, e ela tem relações bem curiosas com essa situação de um lado querer se aproximar para saber mais detalhes, do outro lado renegar isso, como é coisa do passado, não me interessa, não acompanho. Eu achei uma personagem muito rica em coisas positivas e negativas. Acho que é um filme que vale a pena ser visto. Mais um filme dirigido por mulher esse ano. Tem muitos esse ano. Que bom, Muitos, que bom. bastante. Minha recomendação é que a Academia de Hollywood crie o prêmio Põe a mão na cabeça. Põe a mão na consciência e crie o prêmio de melhor podcast brasileiro gravado numa varanda na Vila Mariana. Seríamos os indicados, talvez? Eu acho que sim. Olha, Vou fazer lobby. Vamos começar essa campanha, então. Até semana que vem. Tchau. Tchau.